Aleluia. Queridos, eu quero finalizar, na verdade, a palavra que eu comecei, acho que 2 domingos atrás, salvo engano. Amém? Então, se você que anota, você que tem a tua anotação aí, é a palavra que eu comecei a ministrar sobre discípulos proféticos. Amém? Amém, gente? Amém. E naquela situação ali, eu fiquei no primeiro ponto. Mas eu vou relembrar um pouquinho com vocês, para aqueles que não ouviram ainda, rapidamente, sobre o que a gente está querendo conversar. Então, peço de presente a tua atenção. Aquilo que a gente vai falar aqui é muito importante para que você receba algo do Senhor. Amém? Nós começamos a falar sobre o estilo de vida sobrenatural do discípulo. Amém? Então, tem alguém que não tem a consciência que é discípulo aqui? Se você disse sim para Jesus e você está caminhando com Jesus e você está pegando a sua cruz todos os dias, negando a si mesmo, você é um discípulo, amém? Então olhe para a pessoa que está do lado e diga, você é um discípulo. Amém? Glória a Deus. Então nós que somos filhos de Deus, que nós caminhamos com Cristo, nós que temos uma história sendo escrita pelo próprio Deus, nós que caminhamos com Jesus, nós somos discípulos. Mas o importante é nós termos a consciência do que a palavra de Deus diz para aqueles que são discípulos. Amém? Então não faz sentido eu e você termos a consciência que somos discípulos, falarmos da boca para fora, mas nós não vivemos como discípulos de Jesus. Amém? Então a gente começou a falar um pouquinho sobre o discípulo profético, alguém que pensa além do tempo, aquele que não se move apenas pelas circunstâncias. Amém? Posso usar um exemplo daquilo que aconteceu aqui. Facilmente, de primeiro momento, era muito fácil a gente tomar uma decisão e falar, essa semana nós não vamos fazer nada, essa semana nós não vamos nem cultuar, essa semana nós não vamos nos juntar, vamos ir fazendo as coisas, vamos falando com as empresas, vamos ver o que precisa ser resolvido aqui. Mas o mais importante é a nossa unidade, amém? O mais importante é a gente ter a consciência que nós somos corpo de Cristo, independente se é nesse lugar, se é num outro lugar, independente do prédio, independente se tem um projetor, se não tem um projetor, e não importa. O importante é nós termos a consciência e estarmos juntos aqui reunidos. Amém? Aleluia? Posso ouvir um amém? E o estilo de vida sobrenatural do discípulo, ele precisa ser 24/7. Então a gente tem falado muito sobre o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Então, não vai fazer nenhum sentido você ter apenas a consciência e falar da boca para fora que eu sou um discípulo de Jesus. Mas o discípulo de Jesus, ele carrega algumas marcas, amém? Então tem características e marcas na minha vida e na sua vida que vão revelar se realmente nós somos discípulos ou não. Agora, o tema dessa ministração é discípulos proféticos. O discípulo profético é aquele que não se move pelas circunstâncias, conforme eu estava dizendo aqui. Mas a gente já está pensando lá na frente. É alguém que caminha com a consciência que nós já somos vitoriosos. É alguém que caminha com a consciência que eu já sou abençoado. Amém? Então qual que é o papel do discípulo profético? Qual que é o papel, meu papel e seu papel? É chamar à existência aquilo que nós já recebemos de Jesus Cristo. Aleluia? Aleluia? Posso ouvir um amém? Então a gente vai dando um passo à frente referente a esse tema. Só que existem aqueles opositores. Lembra que eu falei na primeira ministração, né? Existem alguns opositores ao estilo de vida sobrenatural. E qual é o estilo de vida sobrenatural? É o 24/7, você e Jesus. Entenda que existem etapas para a gente falar sobre esse tema. Se você pegar nas escrituras, e a gente já ministrou sobre isso, você vai ver no momento que alguém está conhecendo Jesus Cristo, começou a caminhar com o Senhor, você começa a ensinar essa pessoa a ela separar tempo com o Senhor no seu dia, a falar com o Senhor, ter o seu tempo de estudo da palavra, ter um devocional, orar, nós vamos falar sobre isso, falar com o Senhor. Mas muitas vezes, se a gente parar apenas nesse ensino inicial, a gente vai fragmentando o estilo de vida sobrenatural, que é 24/7. Ou seja, puxa vida, hoje eu acordei bem pra caramba. Eu vou ler a Bíblia, eu vou falar com o Senhor, hoje eu estou bem. E de repente você está se movendo baseado nas suas emoções, e se você está bem, você faz. Se você não está bem, você não fala com Deus, você não ora, você não medita, você não se submete, você não vai ao encontro da sua família de fé, você não vem para o culto, você não vai para a cela. E existem esses opositores.
que se levantam contra aqueles que decidem viver uma vida sobrenatural 24/7, todos os dias, todos os minutos, em todo o tempo. Aleluia. Pastor, você está dizendo que eu tenho que pegar a Bíblia e andar lendo 24 horas. Não, não é isso, gente. Mas é alguém que anda e caminha, vive, pensa, fala, faz o que tem que fazer, com a consciência que você está conectado com o Senhor. Aleluia. Que tem a consciência que o Espírito Santo está guiando o seu dia. Que tem a consciência que tudo que você fala gera vida ou morte. Que tem a consciência que tudo que você faz, as suas ações, vão aprovar o seu caráter ou não, vão mostrar e revelar quem você é realmente. Então uma vida sobrenatural é alguém que decide caminhar com o Senhor o tempo todo. Então repita comigo, o tempo todo. A Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são do alto. Então, independente da sua profissão, do que você faz, da sua rotina, você pode estar conectado com Deus e pensando nas coisas que são do alto. Até mesmo você, lá no momento que você está trabalhando, no momento que você está, sei lá, fazendo uma comida em casa, você está pensando no Senhor, você está pensando nas coisas do reino. Amém? Você está pensando em tudo que pode trazer uma edificação para as pessoas que você conhece. Aleluia. Louvado seja Deus. Essas são as marcas desse discípulo profético. E os opositores, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Existem alguns opositores a esse estilo de vida, desse relacionamento full time com o Senhor. Muitas vezes pode ser a nossa rotina, religiosidade, orfandade, medo, frustrações, inconstância, materialismo, superficialidade. Então, esses são alguns dos opositores que se levantam contra aquelas pessoas que decidem caminhar com o Senhor realmente e viver uma vida 24 horas com Ele. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Nós, na palavra anterior, nós ficamos no primeiro ponto e normalmente a gente faz isso, né? A gente vai trazendo alguns pontos importantes para a gente entender a respeito do assunto. O primeiro ponto você tem anotado com certeza, que é conhecer Jesus. Então, discípulos proféticos, eles conhecem a Jesus. Então, repita comigo, conhecer Jesus. Repita comigo, conhecer Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto, eu coloquei como em primeiro lugar, porque eu acho extremamente importante. Você que não acompanhou, você pode acompanhar, está lá no nosso canal, só colocar discípulo profético. Você vai ver que a mensagem, ela se desenhou através desse primeiro ponto aqui. E que nós aprendemos no primeiro momento que Jesus está chamando os discípulos, né? Então ele decidiu, chamou 12 para estar com ele. E a gente leu aquele texto maravilhoso e a gente entendeu que o nosso chamado, ou seja, quando Deus nos chamou, é um chamado primeiramente relacional. Lembram disso? Lembram disso, gente? Porque nesse mesmo texto, Jesus está chamando os 12 discípulos e ele deixa muito claro. Eu estou chamando os 12 discípulos para estar comigo. Ele está chamando os discípulos primeiramente para estar com ele. E depois para pregar, para expulsar demônios. Então, o nosso chamado como igreja, como filhos de Deus, ele tem duas partes. Primeiro, ele é relacional. Depois ele está conectado e ligado ao serviço. Amém? E nós não podemos inverter essa ordem. Então nós entendemos que quando Jesus nos chamou, primeiramente é para eu e você estarmos com Ele. Desenvolvermos uma vida de relacionamento com Jesus. Jesus chamou 12 discípulos primeiramente para estar com Ele. Aleluia, aleluia. Então foi sobre isso que nós falamos e desenvolvemos uma ministração a respeito disso. E maravilhoso é ver que chega um determinado momento que Jesus fala com os próprios discípulos, né? Que eles foram chamados para estar com Jesus, eles vão desenvolvendo um relacionamento com Jesus. E depois eles começam a operar milagres em nome de Jesus, eles começam a servir realmente a Jesus Cristo. Eles começam a entregar o seu serviço para o Senhor. E Jesus chega em um determinado momento que ele diz para aqueles 12 discípulos, olha, vocês não precisam mais se referir a mim dessa maneira, vocês não são mais os meus servos, vocês se tornaram os meus amigos. Aleluia. Eles têm um grande objetivo, um desejo que está no coração de Deus, é que eu e você nos tornemos amigos de Jesus. Amém? Amém? Essa é uma verdade, isso aqui é muito sério que a gente está falando, porque isso precisa ser restaurado nos nossos dias.
Eu já conversei com muitas pessoas que têm tempo de caminhada com o Senhor e já entraram no modo automático de fazer as coisas. Eu sirvo ao Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu faço isso, eu sirvo nisso, eu sirvo naquilo. Mas está esquecendo do cerne da questão, daquilo que é fundamento, o que é fundamental na nossa caminhada com Cristo, que é estar com Jesus Cristo. Talvez se você está investindo mais tempo em fazer as coisas para Deus do que estar com Deus. E isso é algo muito, 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 muito sério. Muito sério. Quem esteve aqui na última segunda-feira lembra do que foi ministrado aqui, do que foi ensinado aqui. Eu faço uma pergunta para vocês. A minha mãe fez uma pergunta central aqui na segunda-feira. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Ela estava ministrando, ela perguntou: quem é Deus para vocês? Ela foi e falou isso para a igreja. Era isso, né? Quem é Deus para você? Se eu te perguntar isso, quem Ele é para você? E você consegue responder e dar a sua melhor resposta na medida que você se relaciona. Como é que você vai responder uma pergunta dessa se você não conhece a Deus? Mas agora eu vou um pouquinho mais além. Um pouquinho mais além. Não tem a ver com o quanto você conhece de Deus. Mas eu faço uma pergunta nessa noite. O quanto Deus tem de você? O quanto Deus tem de você, Sérgio, de você, Ana, do Eduardo? O quanto Ele tem de mim? Porque na nossa caminhada com Cristo, ou nós nos entregamos por inteiro, ou nós vamos nos tornar pessoas completamente que caminham de uma maneira que não é o que a Bíblia ensina como discípulo profético. Com o Senhor não existe meio termo, amém? O nosso Deus não é um Deus meia boca, amém? Amém? Quanto Deus tem de você? É uma consciência que você pertence a Deus. E você está prontamente, sabe, você está pronto sempre para responder aquilo que Deus está falando com você. Eu costumo dizer que o céu ele não responde perguntas, mas ele responde respostas. Talvez você está olhando para o céu e fazendo muitas perguntas que o céu não vai te responder. Mas o céu responde a resposta que você dá, baseado naquilo que você já entendeu de quem você é em Deus. Então o que falta muitas vezes para nós como discípulos é nos posicionarmos e caminharmos sobre a palavra daquilo que já foi feito por nós, gente. Amém? 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 Então qual é a resposta que nós vamos dar a Deus nesses dias? Resposta ao que, Eduardo? Ele cuida de nós todos os dias. O guarda de Israel não dorme nem um minuto sequer enquanto nós dormimos. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele me transportou do império das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma nova cidadania. Ele me deu uma nova pátria. Ele me deu uma nova família. Qual é a resposta que nós vamos dar a isso? Qual é a resposta? Isso é muito sério, gente. Ele nos comprou por um alto preço. Qual é a resposta que eu e você vamos dar para aquilo que aconteceu na cruz? O meu papel e o seu papel é darmos uma resposta aos céus. Você está precisando de uma cura, nós vamos orar e chamarmos a existência. Nós chamamos a existência cura sobre o físico. Nós chamamos cura para as emoções. Nós caminhamos sobre aquilo que Jesus Cristo já fez. Aleluia. Porque se nós não caminharmos dessa maneira, nós vamos nos tornar pessoas religiosas. E certamente vão se esquecer do chamado mais importante, que é estar com Jesus. Queridos, entendam uma coisa. Na caminhada com Cristo, é Ele quem faz tudo. Amém? Na caminhada com Jesus, é Ele quem faz tudo. Todas as coisas começam nele, estão nele e vão terminar nele. Aleluia.
E o nosso papel aqui é trazer uma consciência para você nessa noite. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos dar uma resposta que o céu já está falando para nós. Você precisa dar uma resposta por aquilo que Deus já falou com você. Aleluia. Isso aqui é muito sério, gente. Então guarde essa pergunta com você. O quanto Deus tem de você? Será que se hoje o Senhor falasse com você audivelmente, você estaria pronto para obedecê-lo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque quando eu começo a olhar homens e mulheres de Deus na palavra, eles tinham essa característica. Eles não precisaram de uma confirmação, eles não precisaram ir falar com não sei quem. Simplesmente eles ouviram a voz de Deus e obedeceram. Agora minha pergunta, igreja. Você tem obedecido a voz de Deus por aquilo que Deus tem falado desde o início do ano com você? Guarde isso com o seu coração. Esse é o tipo de palavra que desce um pouquinho amargo, amém, gente? Mas vai ser bênção, aleluia. Anote aí o ponto 2. Então, lembrem que o primeiro ponto é que os discípulos proféticos, eles conhecem a Deus. É o início de tudo. Aleluia. Discípulos proféticos, eles oram sempre. Esse é o ponto 2. Repita comigo. Oram sempre. Gente, de verdade, isso aqui é extremamente importante e a gente vive um tempo onde o óbvio precisa ser dito. A vida de oração, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso relacionamento com o Senhor. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa? Conversando. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, ou se não tem ninguém do teu lado, fale alto. Conversar com Deus. Essa é a primeira maneira que você vai desenvolver um relacionamento com o Senhor, gente. Posso ouvir um amém? Amém. Uma vida de oração, ela é extremamente importante. E é uma questão de sobrevivência. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre as disciplinas espirituais. Queridos, em nome de Jesus, se você é alguém que disse sim para Jesus Cristo, você já está caminhando um tempo com o Senhor, você não pode falhar nisso. Você não pode falhar nisso. Em falar com Deus. Em orar. E orar significa falar e conversar com Deus. Agora eu te pergunto, você tem conversado com o Senhor? Você tem falado com Deus? Ou apenas quando as situações estão bem complicadas? Pastor, mas você está falando que, puxa vida, então eu não posso orar e quando a situação está difícil pra caramba? Você deve falar com Deus, mas isso está revelando qual o nível de relacionamento que você tem com o Senhor. Porque se você só fala com o Senhor quando você está precisando de alguma coisa ou quando a situação está muito difícil, vai estar revelando o nível de relacionamento que você tem com Ele. Você é alguém que talvez não se relaciona com o Senhor por prazer, mas por necessidade. E eu não estou anulando, eu não estou falando que você não deve orar. É óbvio que nós devemos orar. Porque Deus tem misericórdia de nós. Mas Deus deseja que você deseje estar com Ele. Deus, Ele espera que você tenha prazer em estar com Ele. Mesmo quando você não precisa pedir nada. Amém? Isso é muito forte. Porque Jesus chamou os 12 para estar com Ele. E sabe o que os discípulos faziam com Jesus? Eles caminhavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles conversavam com Jesus. E ainda assim, teve um que fez todas essas coisas e não foi suficiente. Então isso traz um alerta para nós, amém? Quem dirá quem não está vivendo uma vida e desenvolvendo um relacionamento com o Senhor? Jesus Cristo, Ele é a nossa prioridade, amém, gente? Jesus Cristo é a nossa prioridade, amém?
Eu oro para um batismo de consciência em todos nós. Onde primeiro vem o relacionamento, depois vem o serviço. Primeiro vem o prazer de estar com Jesus, para depois fazer coisas para Jesus. Amém? Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo 9, versículo 28, a parte B ali, você pode só anotar o texto, depois você lê. Lucas 9, 28. Diz: Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Eu sempre trago muitas bases bíblicas aqui, porque o que a gente ensina não é uma opinião, mas é a verdade. Amém? Então, esse segundo ponto é extremamente importante. A marca de um discípulo profético é que ele ora sempre. E aqui a gente vê, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Jesus era alguém que orava, sim ou não? Muito, muito. Ele conversava com Deus Pai. Ele conversava com o Pai antes de fazer tudo aquilo que ele ia fazer. Ele olhava para o Pai e ele reproduzia quem o Pai era. Amém? Ele falou certa feita: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1, mais uma base bíblica para você deixar anotada nesse segundo ponto. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Você tem dificuldade, meu irmão, você não sabe o que conversar com Deus. Eu já falei com várias pessoas, né? Puxa vida, eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas, eu não desenvolvo como as pessoas da intercessão. Eu vejo pessoas orando aqui na segunda-feira, eu não consigo orar dessa maneira. Querido, você tem que conversar com o Senhor, amém? 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 Quando nós estamos conversando, quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Não tem a ver com você fazer algo para agradar a pessoa que está do seu lado. Mas certamente, quanto mais você ora, quanto mais você conversa com o Senhor, o próprio Espírito Santo vai colocando palavras na sua boca. Porque Deus é quem faz todas as coisas. Eu estava conversando essa semana com o irmão. Eu falei assim, sobre louvor e adoração. Perdão, semana passada eu fui ministrar lá na igreja do pastor Arno, para a equipe de adoração. O José estava comigo lá. Gente, de verdade, se você decidiu caminhar com Jesus Cristo e você tem a consciência que você é um discípulo, você não faz e não vive da maneira que você acha que deve viver, gente. Amém? Eu sei que é duro escutar isso. Você não tem que fazer as coisas que você acha que você tem que fazer. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus diz como nós devemos fazer. E naquela situação ali eu estava falando sobre louvar ao Senhor e como nós cantamos e como nós adoramos. Não é como eu acho que eu devo fazer, mas Jesus, ou Deus, Ele deixa muito claro nas Escrituras como eu devo cantar, quando eu devo cantar, quando, como, quando, qual a maneira, amém? E com a nossa vida é dessa mesma forma. Então entenda algo em nome de Jesus. Quando você começa a ver esses textos, faz todo sentido o que Jesus disse. Mais de uma vez, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de devoção a Deus, é uma vida de negar a si mesmo todos os dias, para você aceitar a obra da cruz e você seguir com Jesus Cristo, amém? Aleluia! Então não cabe espaço para a sua opinião, gente. Se você se tornar uma pessoa que quer ter opinião para todas as coisas, você vai se tornar uma pessoa chata. Já viu? Já conheceu a pessoa chata, gente? Que tem que ter opinião para tudo. E a internet deu voz para muita gente que nem deveria ter voz. Mas o Senhor, graças a Deus, Ele dá voz para alguém que a internet talvez nunca vai ter o poder de dar. Então escutem pessoas que você sabe que foi Deus que deu voz. Amém? Aleluia! Por favor, em nome de Jesus, entenda, a palavra de Deus é o manual para mim e para você, de como nós devemos viver e do que nós temos que fazer. E é para o nosso bem. Amém? Aleluia? Então, em nome de Jesus, essa é uma marca que precisa estar na minha vida e na sua vida. Orar sempre. Sempre. Conversa com Deus, independente da situação. Aconteceu alguma coisa? Fala com Deus. Não aconteceu? Fala com Deus. Vai para o teu chuveiro, já vai falando com Deus. Entra no seu carro, vai falando com Deus. Está brincando com a filha? Vai falando com Deus.
É isso que o Senhor deseja. E isso que Jesus veio restaurar, aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, o relacionamento, o prazer de estar junto. Lembre alguém aí na sua cabeça, todo mundo tem alguém assim. Pensa numa pessoa que você sente prazer de estar junto. Pensa aí agora, é para você pensar. Assim, lembrei. Tem várias pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala, puxa, como é gostoso estar com essa pessoa. Amém? É sobre isso. É isso que Deus deseja. O Eduardo tem prazer de estar comigo. É sobre isso. É Deus olhar para a minha vida e falar, o Eduardo deseja estar comigo. O prazer dele está em estar comigo, não vem as outras coisas em primeiro lugar. Eu acredito em nome de Jesus que o Espírito Santo vai ministrar sobre os corações. Ele vai começar a organizar essas emoções e os seus prazeres. Ele é a pessoa não apenas mais importante, mas a que a gente mais deseja estar junto. Aleluia. Aleluia. Como não amá-lo? Como não ter uma vida de devoção a Ele? Ele fez tudo que alguém nunca faria por nós. Ele deu sua própria vida e a gente tem prazer às vezes de, sei lá, fazer qualquer outra coisa do que estar na presença dEle. Isso é um pecado que a igreja não pode cometer. Jesus Cristo, Ele é importante, é a pessoa mais importante, mas a gente tem que ter prazer de estar com o Senhor. Amém? Aleluia. Por isso que eu amo estar com gente que ama Jesus, cara. Eu amo estar junto com gente que ama Jesus, cara. Porque sai diferente daquela visita, você sai transformado, você sai mais cristão, cara. Você fala, cara, eu cheguei num ambiente onde não há espaço para murmurar, para reclamar, cara. Tá todo mundo pensando em Jesus, tá todo mundo pensando nas vidas, tá todo mundo pensando o que eu posso fazer por alguém. Sabe esse ambiente onde não dá espaço para o egoísmo, gente? Porque a cruz, ela traz várias mensagens, e uma das mensagens é: não desejo que os meus filhos se tornem egoístas. Porque Jesus Cristo, que foi um modelo, ele deixou claro isso. Ele é o oposto do egoísmo. Ele é aquele que se entrega por todos, amém? Aleluia, aleluia. Essa é uma marca extremamente importante. Alguém que fala com o Senhor em todo o tempo. Converse com o Senhor. Depois estude. No momento da crucificação, houve um diálogo naquela cruz. Houve um diálogo. Na verdade, houve dois. Estava Jesus Cristo e mais duas pessoas sendo crucificadas do seu lado. E tem um determinado momento que Jesus conversa com um deles. Tem um outro diálogo, que é Jesus Cristo conversando com Deus Pai. E vocês sabem o que aconteceu. Ele se sente abandonado naquela cruz. Pai, por que me abandonastes? Tem uma conversa acontecendo ali. Mas também tem a outra conversa acontecendo. Um começa a afrontar Jesus, sim ou não? Sim ou não? Cara, se você é Deus, você é Jesus Cristo, Filho de Deus mesmo, desce daí, meu irmão. Tira a gente, vamos sair dessa realidade aqui. E começa a afrontar Jesus, sim ou não? Na linguagem de hoje é isso que estava acontecendo. Qual foi a resposta que Jesus deu para esse homem? Alguém arrisca? Nenhuma. Ele não deu nem ouvidos àquele homem. Mas teve um que foi que conversou com o outro ladrão. Nas palavras de hoje, eu falei, cara, cala a boca, o que você está falando, cara? Esse homem aqui é inocente. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem não merece estar aqui. E daquele, um segundo depois, ele desvia o seu olhar, olha para Jesus e diz, lembre de mim quando chegares no paraíso. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo. Porque isso aqui carrega uma mensagem preciosa, gente. Um queria descer da cruz,
mas outro aceitou a cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para nós. É uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício, pelo simples fato do prazer que nós temos que ter de estar com Jesus Cristo. Que essa mensagem toque o seu coração hoje. Deus não faz acepção de pessoas. Graças a Deus por isso. Mas Ele tem filhos dedicados e filhos interessados. Aleluia. Louvado seja Deus. Marca o terceiro ponto aí, gente. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar você. Esteja sensível ao Espírito. Aleluia. Não tem a ver com você sentir alguma coisa hoje, mas tem a ver com você entender alguma coisa hoje. Aleluia. E você falar: Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero carregar essas marcas do verdadeiro discípulo. Amém? Terceiro ponto. Ter vivências marcantes. Discípulos proféticos, eles têm vivências marcantes. Aqui eu faço uma pergunta. Qual foi a tua última experiência sobrenatural? Se você está vivendo e você tem experiências sobrenaturais, você está muito no caminho certo. Porque esse é o combustível do nosso relacionamento também. Você crê que Deus pode fazer coisas que o homem não pode fazer. Só que qual que é a realidade de um espírito de religiosidade que entrou nas igrejas? Faz com que as pessoas primeiramente pensem como a terra pode responder suas perguntas. Mas elas não procuram primeiramente o Senhor. Então, independente, sei lá, pode ter dado um problema na sua casa. Talvez a sua primeira ideia, a sua confiança está no crédito que a instituição financeira pode liberar para você. Talvez você já está pensando em quem tem dinheiro para te emprestar para resolver essa situação. Em terceiro e em quarto lugar, você fala assim: minha esposa, vem cá, vamos orar, vamos pedir uma intervenção do céu aqui. Ah, gente, isso revela muito quem nós somos e como está o nosso relacionamento com Jesus. Isso só revela um coração que tem muita pouca fé e não crê que Deus pode fazer algo sobrenatural. Eu falei, até dando o exemplo do retiro aqui, cara, que não entre no teu pensamento, que você não fale. Pelo menos se você pensou, não fale, porque as palavras têm poder. Puxa, eu não consigo, eu não posso, eu não vou ter recurso. Já comece ao contrário. Você é alguém que caminha com Jesus, já fala com Ele naquele momento: Jesus, opera um milagre na minha vida. Eu estou sem recurso. Mas eu sei que Deus pode fazer. Tem alguém aqui comigo hoje? Um discípulo profético, ele tem vivências marcantes e sobrenaturais, gente. Meu Deus do céu. Pega uma base bíblica aí, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Aqui a gente vai ver Paulo falando à igreja de Corinto sobre ele mesmo. Ele foi levado ao terceiro céu. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado, mas eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que um homem não é permitido falar. Paulo está falando de algo sobrenatural que aconteceu na vida dele. Uma das coisas extremamente sobrenaturais que aconteceram na vida dele. Agora eu te pergunto, quais são as suas marcas? Quais são as vivências marcantes que você tem experimentado no seu dia a dia? Do sobrenatural de Deus agindo na sua casa? Sabe aquela situação que está complicadíssima, você não vê solução e algo sobrenatural acontece? Alguém tem experimentado isso? Eu tenho experimentado, mas eu preciso experimentar muito mais ainda. Primeiramente, você recorre a quem? Gente, a terra, ela não pode responder aquilo que o céu criou. Tem alguém aqui comigo? A terra não pode sustentar aquilo que foi o céu que criou. Então todas as respostas talvez que você está buscando não estão na terra. Mas nós estávamos no Senhor antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Aleluia.
Então, se eu e você somos seres eternos, as respostas que a sua alma procura estão no Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, se você deseja ter um casamento abençoado, a resposta está na palavra de Deus. Se você deseja ser um bom profissional, a resposta está na palavra de Deus. Se você deseja ter bons relacionamentos, a resposta está na palavra de Deus. Se você deseja ser uma pessoa melhor, a resposta está na palavra de Deus. E eu falo rasgado mesmo, meu irmão. A terra ela não pode suprir aquilo que o céu criou. Tem curso de todas as... sei lá, tem curso de 1 milhão de coisas hoje. Estude, se dedique. Estude tudo que você puder. Mas entenda que o fundamento das nossas vidas é a palavra de Deus. E ela jamais será substituída. Então tenha sabedoria, discernimento, fale com o Espírito Santo quando você for estudar qualquer outra coisa por aí. É extremamente importante, se dedique, é importante isso. Mas entenda que o fundamento das nossas vidas é Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela tem ensinado e doutrinado todos esses milhares de anos. E ela não vai parar. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então talvez você está vivendo às vezes situações complicadas. Não porque você é uma pessoa ruim. Mas talvez você está procurando respostas em quem não pode dar para vocês. Amém? Aleluia? Mas o céu pode trazer exatamente aquilo que nós necessitamos e precisamos. Aleluia? Louvado seja Deus. O céu ele não dá apenas um alimento para mim e para você, que nos deixa satisfeito, mas ele nos nutre. Aleluia? E que nós precisamos estar nutridos todos os dias. Louvado seja Deus. Anote aí 4º ponto. Vou cumprir com o horário aqui, vai dar tudo certo. Discípulos proféticos são pessoas de caráter. Então repitam comigo. Discípulos proféticos são pessoas de caráter. Santo é teu nome, Senhor. Discípulos proféticos são pessoas de caráter. Agora eu te pergunto. Sabe por que eu coloquei isso aqui? Porque infelizmente a gente vê. Essa é uma realidade. Desenvolver e ter um caráter aprovado custa caro, gente. Sim ou não? Sim ou não? Alguém que obedece a Deus, independente das situações, que entende que precisa morrer todos os dias, que precisa negar a si mesmo todos os dias. Agora, se tem uma marca que precisa estar na minha vida e na sua vida, nós precisamos ser pessoas íntegras e de caráter. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Aleluia. O caráter, ele fala de quem nós somos. Homens de caráter, eles sustentam uma aliança. Homens e mulheres de caráter sustentam relacionamentos e aliança que nós temos. Deus não deseja que você seja uma pessoa só bonitinha, legalzinha e que fala coisas legais. Mas Ele deseja que eu e você nos tornemos pessoas de caráter. Amém? Que tenhamos um caráter aprovado. Lembra da pergunta que eu comecei aqui a pregação? O quanto Deus tem de você? É quando você vai chegar em determinadas situações que você está vendo que você vai ser muito prejudicado. Mas você é alguém de caráter. E que você não negocia princípios. E você não negocia valores do reino. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, chega um determinado momento da nossa vida que pessoas, infelizmente, elas vão se afastando de nós. Nós vamos saindo de algumas mesas, Deus vai colocando outras mesas para nós. Não porque você é melhor que alguém, mas é porque você é um homem ou uma mulher de caráter. E a tua maneira de viver denuncia a vida mentirosa que a outra pessoa vive.
Pegaram isso? É quando nós começamos a pregar sem abrir as nossas bocas. Como Paulo fala que nós somos cartas vivas. Então, vou usar o Marcelo como exemplo, está bem aqui na minha frente. A verdade que o Marcelo vive, ele é um pai amoroso, ele é um marido amoroso, eu sei que ele é, né, Joelma? É um homem de caráter porque ele sustenta a aliança que ele tem com Cristo e com a sua esposa. Essa verdade que ele vive denuncia a falsidade e a mentira que o outro não vive. Tem alguém aqui comigo? Tá entendendo? Então eu quero falar uma coisa para você, irmão. E a gente já conversou isso na célula. Meu Deus do céu, a gente às vezes está ali no atendimento, está lá num alinhamento e vem aqui no culto e coisas acontecem e nada fica obscuro. Não, nada fica obscuro. Não porque nós somos melhores do que os outros. Mas é porque Jesus Cristo reina aqui. É porque a luz reina aqui. E melhor, a verdade reina aqui. Não estamos falando de você ser um cara legal, uma pessoa legal ou não. São pessoas de caráter. Então, pessoas que decidem caminhar sobre a verdade do Evangelho, denunciam aquelas que ainda não caminham sobre a verdade do Evangelho. Sabe aquele momento que você não precisa falar nada, irmão? O Espírito Santo vai começar a revelar para as pessoas aqui exatamente como está a sua vida. E não é aquelas revelação barata lá do Pix, lá, falando que você vai ter uma empresa, que eu vejo que você está falando nos palcos para multidões. Isso é balela, isso aí não existe. O Espírito Santo usa pessoas para profetizar, para trazer um alinhamento para a igreja, para edificar a igreja. É um apontamento para sair do caminho errado para ir para o caminho certo. É para isso que existe. E quando homens e mulheres de Deus se levantam e recebem essas revelações, é no amor. Não é para matar alguém, mas é para pegar na mão de alguém, saia desse caminho errado e venha para o caminho certo. Deixa de viver dessa maneira errada e comece a viver da maneira certa. Aleluia. Aleluia. Então a marca do discípulo profético, ele é um homem de caráter, independente daquilo que você vai perder na sua vida. Você vai falar, eu permaneço com a verdade de Cristo. Cara, isso aqui vai me fazer perder demais, isso aqui vai me fazer perder dinheiro, mas eu não posso ir contra aquilo que é a palavra de Deus. E já chegou esse tempo, né? A Bíblia fala que chegaria um momento, cara, ia ter separação ali de pai e de filho. A gente vê que muitas vezes, infelizmente, isso acontece. Por amor a Cristo. Então esteja sensível a esses dias. Abra o seu coração para o Senhor e deixe Ele trabalhar em você. Eu e você estamos em constante aperfeiçoamento. Aleluia. 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 A mensagem do Evangelho é uma mensagem de morte. Então meu desejo é que nesses dias você não diminua, mas é que você morra para você mesmo. Porque é isso, essa é a mensagem central do Evangelho. Que a gente venha morrer para nós mesmos. Aleluia. E nós seremos tremendamente abençoados. Louvado seja Deus. A gente poderia ficar nesse ponto sobre o caráter horas. Mas eu preciso correr aqui só para terminar. Anote aí, 5º ponto. Chegando no fim. Discípulos proféticos valorizam a presença. Amém? Discípulos proféticos valorizam a presença. A presença de quem, gente? A presença de quem, gente? Amém. A presença de Jesus. A presença de Deus. Lucas 9, versículo 33 diz assim: quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia ali o que estava dizendo. Eu usei esse texto numa outra ministração, fala lá do monte da transfiguração, amém? Mas, independente que ele não sabia o que estava dizendo ali, Pedro, ele revelou ali um sentimento do seu coração. Ele estava zelando por aquele momento, sim ou não? Ele estava achando maravilhoso tudo aquilo ali que estava acontecendo. Falei, cara, que loucura que está acontecendo, isso aqui é maravilhoso. Isso não tem nada mais gostoso do que estar nesse ambiente, nesse lugar. Amém? Então nós, em nome de Jesus, não
nós não podemos ser, nós não devemos ser, apenas pessoas que buscam a Deus, mas são pessoas que buscam a Deus em todo o tempo e desejam estar com o Senhor em todo o tempo. E se você faz isso, você vai zelar pela presença. É quando o Senhor se faz presente na sua casa e você zela por essa presença. Amém? Amém? É quando você vê que o Senhor está com você, Ele está invadindo a sua vida, a sua casa, coisas estão acontecendo e você não se distrai. Amém? Amém? A distração, infelizmente, ela é uma inimiga do zelar a presença. É inimigo de quem deseja zelar pela presença. Existem alguns homens e mulheres de Deus que têm falado muito a respeito sobre isso. Não tem a ver apenas em nós levantarmos um altar de adoração para que o Senhor se manifeste em nosso meio, mas o que nós estamos fazendo para zelar por essa presença? Amém? É por isso que há uns cultos atrás eu falei, não se distrai em nome de Jesus. Deixe um pouco as coisas que estão acontecendo, esqueça um pouco as coisas que estão lá de fora. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. E o ponto alto de um culto não é quando vem aquela palavra, ou a melhor frase do pastor, ou a melhor música que você gosta, mas é quando a presença de Deus se manifesta. Esse é o momento mais importante de um culto. Aleluia, aleluia. E o que nós temos que crer no nosso coração? Se Jesus Cristo está aqui, pessoas são curadas. E glória a Deus que tem pessoas que são curadas aqui nos cultos. Homens e mulheres são transformados. Dores vão embora. Cansaço vai embora. Medo vai embora. Dúvidas vão embora. Você sai daqui renovado. Amém? Porque aonde Jesus Cristo está, é essas coisas que acontecem. Agora, o meu papel e seu papel como discípulos é: vamos zelar pela presença, irmão. Eu vou ser um pouquinho mais claro aqui com vocês, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aí você começa lá, puxa vida, tá naquele dia que eu falei, cara, você acordou empolgado com alguma coisa. Aí você já pensa, eu vou fazer o meu melhor prato, vou cozinhar o melhor prato, já vou colocar um louvor, e você preparou aquele ambiente ali extraordinário. Irmão, às vezes por uma distração, você quebra todo esse ambiente. Às vezes é uma briga que você tem em casa, é uma música que não agrada a Deus que você começa a escutar, é uma murmuração que começa a sair dos seus lábios. Você quebra tudo aquilo que você havia construído, você se torna alguém que não zela pela presença de Deus. Então, para ser bem claro para vocês, homens e mulheres que zelam a presença de Deus, pensam 2 vezes antes do que vai falar, do que vai pedir. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém comigo? Aleluia, aleluia. Assim, ó, eu faço assim com a Amandinha, né? A filha, mas não sei o que, e pai, filha, calma, respira. E ela faz assim, calma, tá muito acelerada e sai falando tudo assim, ó, ela não é, desesperada. Eu falei, calma, relaxa, o que você quer? Calma. Ah, tá bom. Então é sobre isso, pense, respire, calma. Não sai fazendo o que dá na telha, não sai falando qualquer coisa. Amém? Porque Jesus Cristo habita lá dentro da sua casa. Aleluia. Jesus Cristo habita em todos os lugares que Ele é adorado. Eu já falei isso, Jesus está em todos os lugares, sim ou não? Ele é onisciente, onipresente, enfim. Mas Ele não habita em todos os lugares. Por isso que altares de adoração precisam ser levantados diariamente. Porque Ele faz a habitação. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós precisamos zelar pela presença. Amém, gente? E eu sei como que é a rotina. Eu sei como que é a nossa rotina. Às vezes é filho chorando, tá atrasado. É uma loucura na nossa vida, sim ou não? A minha é, gente. De vocês não é? Ou me passa no WhatsApp depois aí o segredo. Tem dia que, olha, não é fácil. É muito fácil você já quebrar tudo aquilo que você começou a construir desde o momento que você acordou, cara. Então, em nome de Jesus, vamos zelar pela presença de Deus, porque é tudo que nós precisamos. O salmista diz lá no Salmo 42, versículo 1 e 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Isso aqui é um cântico, é uma oração. É algo assim que fala lá do mais íntimo do salmista. Minha alma anseia por ti. Isso fala de alguém que só quer a presença de Deus, amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. O penúltimo, acabando. Os discípulos proféticos são filhos obedientes. Então repitam comigo, filhos proféticos são filhos obedientes. Eu pergunto, você tem sido um filho obediente? Gente, eu acho que de verdade é das coisas que eu mais converso com a Amanda é sobre isso. Todos os dias. Ela entra no carro e fala, filha, você obedeceu a professora? Porque eu preciso construir essa ponte, esse lugar de relacionamento com ela. Filha, você obedeceu a professora? Você obedeceu a sua mãe? Não, obedeci. Porque é dessa forma nós com Deus, gente. Deus deseja que você tenha prazer em obedecer a Ele. Amém? Meu desejo como pai é que um dia eu já não pergunte mais para Amanda isso. Filha, você obedeceu. Mas isso se torna uma realidade na vida dela. E ela vai ter uma consciência e ela vai ter prazer em, eu sei que eu devo obedecer. Eu tenho um prazer em obedecer. Eu amo meu pai, eu amo as pessoas. E assim é a nossa relação com Deus. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Por isso que eu falo, quem não tem filho, quando você tiver, vai virar uma chave na sua vida. Né, Jonas? Discípulos proféticos são filhos obedientes. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35, diz assim: enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ali é o próprio Deus, dando uma mensagem para os discípulos que estavam ali, naquele momento tão maravilhoso e sobrenatural. Falou assim, o negócio é o seguinte: ouça as palavras desse Jesus aí, desse homem maravilhoso. Ouçam-no. E aqui fala sobre obediência. Amém? Então a marca do discípulo é que ele é homem obediente. E assim, é importante falar antes do último ponto aqui. Muitas vezes vai doer obedecer, amém, gente? Vai trazer algo desconfortável para nós. Muitas vezes não é confortável obedecer, você fica pensando, às vezes, puxa vida, eu vou acabar tendo algum problema com alguma pessoa, coisas podem acontecer, nem sempre é tão confortável obedecer. Mas nós fomos chamados para obedecer a Deus. Amém, gente? Por isso que eu falei, a mensagem central do Evangelho é uma vida de morte, gente. A gente vai perder, sim, muitas coisas, mas pode ter certeza que Deus, Ele supre tudo nas nossas vidas. Então, algumas coisas você vai perder, sim, por se posicionar, por obedecer a Deus. Amém? Amém? Isso vai acontecer, inevitavelmente. Então, tomar uma decisão de viver uma vida de obediência a Deus não é fácil, mas é o caminho. Aleluia? A obediência, Provérbios vai falar, a obediência ela nos protege. Você decidir ter uma vida prudente e de obediência vai te proteger. Vai te levar para o único caminho que é Jesus Cristo. Amém? A Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, olha, fique atento quando está passando por semanas difíceis, dias complicados. Essa semana aí foi meio difícil para alguém? Foi para alguém meio difícil? Que o Senhor abra os seus ouvidos, você fique atento com o que o Senhor está fazendo nesses momentos difíceis. Porque o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Amém? Mas em todo tempo ele obedeceu. Obediência, caráter, essas são marcas do discípulo. Você vai pegar, e se você não anotou, você vai escutar depois outra palavra, essa palavra, cara, você vai anotar no teu celular, coloca no bloco de notas e fica olhando para isso. Eu comecei um estudo com algumas pessoas aqui sobre os fundamentos do Evangelho, e fundamentos fala sobre isso. Você tem que ler, reler, guardar no teu coração, ensinar para os outros e ficar revisitando.
Pegue essas notas, pegue esses pontos e fique lendo, fique falando para você mesmo e busque viver essa realidade aqui, gente. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E a gente vai fazer uma oração bem importante aqui no final. Último ponto, pode colocar aí. Discípulos proféticos transformam realidades. Discípulos proféticos transformam realidades. Gente, eu acho que isso aqui é uma das coisas que a gente jamais, falou no ano passado. Tem falado muito sobre isso. Sabe o tipo de gente que carrega a glória de Deus, gente? Alguém que está tão colado com Jesus. Alguém que exala o bom perfume de Cristo. Você vai chegar em ambientes onde existe medo. E o medo vai embora. Com uma fala, com uma oração sua. Você vai chegar perto de pessoas que precisam de um toque, que estão com a sua alma aflita. Você vai fazer uma oração, você vai abraçar essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. Você vai chegar perto de pessoas que precisam de uma cura física e elas vão receber. Você vai chegar perto de pessoas que precisam de uma cura na alma, elas vão ser ministradas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Gente, isso aqui é inevitável a gente viver se você é um discípulo. Amém? Amém? A gente vai ver o próprio Jesus conversando com os seus discípulos e enviando eles para pregar o evangelho. E até chega um momento que eles duvidam. Não, mas como é que a gente vai fazer? Operar esses milagres, expulsar demônio, tudo isso que você está fazendo. Nós vamos fazer? Sim, em meu nome vão. Estou enviando vocês vão conseguir. Vocês vão fazer em meu nome. E aí isso tem a ver com o nosso chamado, o chamado da igreja. Então discípulos proféticos, eles transformam realidades. Qual foi a última realidade que a sua vida transformou? O que você viveu de tão diferente ou dificuldades que você tinha? Que você orou e alguma coisa aconteceu, você chegou num ambiente e o cenário mudou completamente. E isso obviamente que começa nas nossas vidas, nas nossas casas, amém, gente? Mas não para por aí. A igreja é uma plataforma de envio, da mesma forma que Jesus enviou os discípulos. Você tem que sair daqui preparado para a tua segunda-feira, para a tua terça, e você pregar o evangelho através das realidades que você vai transformar na vida das pessoas. Não porque você é bom, mas é porque você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, e Ele te chamou e te enviou para fazer isso. Aleluia! Agora lembra lá da outra pregação? Não adianta você ser enviado e falar de um Jesus que vocês não conhecem. Lembra dos filhos de Seva? Passaram vergonha. Nós vamos ser enviados e falar em nome de alguém que nós conhecemos. E quanto mais você conhece Jesus Cristo, você recebe a autoridade do próprio Deus para você transformar realidades. Amados, um avivamento vai acontecer dessa maneira. Homens de Deus sendo levantados para transformar realidades. Qual é a pior realidade perto de você hoje? É na sua casa? É no relacionamento com os filhos? É com os seus parentes? É no ambiente de trabalho? É na sua área financeira? É na área da saúde? Qual é a realidade que precisa ser transformada? Pense na coisa mais impossível que talvez você, possa estar enfrentando. Eu acho que isso aqui é impossível acontecer. Através da sua vida, aquilo que Deus vai fazer, essa realidade ela pode ser transformada. Eu creio nisso, eu creio no que a palavra de Deus diz sobre isso. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus. Tem um texto que nos mostra aqui algo. Na verdade tem 7 bases bíblicas, vou dar uma. Lucas capítulo 9, versículo 40 e 42, diz assim. Lucas 9, 40, 42. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Jesus foi mansinho aqui, né? Palavras mansas, né? Jesus amado, hein? Meu Deus do céu, nós vamos converter, gente.
Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque Jesus Cristo é o modelo. Amém? Amém? Então aqui existem várias verdades, várias chaves espirituais para mim e para você. E ali os discípulos eles foram confrontados. E ele foi muito duro. Jesus teve palavras duras aqui. Ó geração incrédula e perversa. Fala de alguém que não tinha fé suficiente para expulsar os demônios. Mas nós não vamos ser assim, amém? Amém? Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele é um modelo. Então muitas vezes, ó, fica atento, tá, gente? Jesus vai usar palavras duras para falar conosco. Amém? Pô, Jesus Cristo falou com os próprios discípulos, né? Aí às vezes a gente vê, né? Poxa vida, às vezes tem aí num discipulado, num atendimento, algo um pouquinho mais duro, a pessoa já fica assim, meio desnorteada. Quem dirá escutar as palavras de Jesus assim? Oh, meu Deus, nos ajude a melhorar. Meu Deus do céu. Nós precisamos ter essa consciência, né? Jesus Cristo foi enviado como Cordeiro. O Cordeiro mudo, aquele que morreu em nosso lugar. Mas ele vai voltar como um leão, amém? Aleluia. Um leão que ruge. Então a gente precisa ter essa consciência que jamais, olha, em nome de Jesus, vocês não caiam nas falácias e nesses ensinos completamente errados que ensinam por aí. De ursinhos carinhosos, de frufru, de amor e... Entendeu? Jesus é extremamente amoroso, Ele deu a vida por nós. Mas Ele nos confronta na medida que nós precisamos ser confrontados. E o confronto e palavras duras de Deus para conosco é uma das suas medidas de amor. A gente vê no Antigo Testamento o próprio Deus, juízo. Ele veio com juízo muitas vezes com o seu povo. E era uma das linguagens do amor de Deus, cara. Porque em todo tempo Ele desejava que o seu povo caminhasse com Ele no caminho, com santidade. Amém? Amém? Então fala assim, olha para o irmão que está do lado. Fica firme aí com as palavras duras. No reino de Deus é assim, gente. Eu tenho aprendido muito isso. É muito melhor você escutar, sabe? Olha, palavras duras, mas que são verdadeiras. E que é a verdade que transforma o nosso coração. Sim ou não? Não adianta você estar rodeado de 10, 15 pessoas que ficam, ai que lindo, maravilhoso que você é. Você nem é tão bom assim. Não. Mas essa é uma verdade, gente. É uma verdade. Gente, de verdade, olha, já são algum tempo de igreja e de ministério. Quantas vezes eu escutei, pastor, porque falaram isso e falaram isso de mim, e porque falaram que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, irmão, segura um pouco a onda. Cara, você está achando que você não é nada disso? Talvez ainda é pior. É uma verdade, gente. É uma verdade. De verdade, gente. Volto a dizer, qual foi a mensagem que Jesus disse para aqueles que iam seguir Ele? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele sabia como que todo mundo ia ser, gente. Não tem outro caminho. Sempre se autodefender, você nunca está errado em nada. Entendeu? Porque a gente não tem a habilidade de olhar para nós e ver algumas coisas que realmente nós somos. É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que nós precisamos estar aqui. É por isso que nós precisamos nos submeter aos nossos irmãos, se submeter a uma liderança. Porque vai chegar alguém que nos ama e falar assim, cara, você está pisando na bola. Não é esse o caminho. Cara, não é essa maneira que você trata a sua esposa. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você está negligenciando algo que é sério. Você não pode gritar com o seu filho. Quem está preparado para escutar isso? Apenas aqueles que decidiram negar-se a si mesmo todos os dias e morrer para si mesmo. Porque se você não está pronto para isso, você não será aperfeiçoado e você não se tornará alguém maduro. Maturidade fala disso, gente. De você escutar umas coisas assim que, pô, cara, dá vontade de você sair do lugar ali. Né, Marcelo? A gente já conversou muito. Aqui a gente teve muitas conversas sérias. Fala assim, conversas sérias. Adulto tem que ter conversa séria, gente. Sabe, conversa, ó, senta aqui, nós vamos conversar algumas coisas bem sérias agora. E não dá espaço para tipo, eu falou de mim, do desfalou. Não é, meu irmão.
Nós damos frutos, bons ou ruins. Ou você dá frutos bons ou ruins. E a gente conhece as pessoas pelos frutos. Então tá dando fruto ruim, irmão, vem para cá. Eu creio que você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você pode dar fruto bom. Mas vamos falar dos ruins, vem para cá. Cara, não tá legal, isso não tá legal, não foi legal isso aqui. E tem vezes que você escuta assim que aperta. Mas fala, ok, eu aprendi que eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso entender que eu não sou tão bom assim. Sempre tem alguém que sabe muito mais do que eu em tudo. Carrega isso com você. Você acha que você é bom em alguma coisa? Cara, tem 1 milhão melhor. De verdade, isso não é para te desvalorizar. Todo mundo tem um ótimo valor. Mas isso é para nos manter simples e humildes. Amém? Porque no final de todas as coisas, no final dos nossos dias, nós somos apenas vasos na mão do oleiro. Aleluia. Aleluia, nós somos os ramos que estão ligados à videira. Aleluia. Aleluia. Não tem a ver o quanto eu sou bom. Não tem a ver com a minha performance. Tem a ver o quanto eu estou ligado no Senhor e quanto Ele me tem. Quer conhecer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Você vai ver que são homens e mulheres de Deus. Tem um coração ensinável. Que se arrependem facilmente. Que fala, tá tudo bem, meu irmão. Vamos se abraçar aqui. Eu me perdoa, eu estava errado. Meu Deus do céu, isso é sério, gente. E isso vai gerando uma maior unidade entre nós. Amém?